Paz amado, vamos para mais uma meditação aqui na nossa, no nosso depósito de gravação, depósito de material, né? Mas onde eu faço gravação. Gente, é o seguinte, estava meditando na questão do nível de autoridade do missionário. Você como missionário, qual que é o nível de autoridade? Como é que é isso? Claro que eu não quero falar de que o missionário é maior do que o outro, não é isso. Mas eu quero que você possa entender o mecanismo do porquê do serviço missionário, a importância. Infelizmente, eu tenho visto ultimamente até igrejas que não fazem questão de se envolver em nada no serviço de missões. Né? Não faz questão nem de enviar missionários. Tem igrejas que têm condições para isso, mas não fazem. E se não tem condições de enviar, nem de se envolver num projeto de forma específica, né? De forma contínua, realmente naquele determinado projeto. Então, isso é falta de entendimento do que é o serviço de missões. Eu vou ler aqui para você, vamos ler aqui em Mateus capítulo 28, e eu quero trazer dentro desse texto aqui o que eu vou falar sobre essa questão do nível de autoridade do serviço de missões. Volto a dizer, quando eu falo de nível, não estou falando que é maior, menor, que é melhor e etc. Não, mas para que você possa entender aqui a mecânica do negócio, né? Como a gente fala. E chegando Jesus, São Mateus 28, Mateus, né? Mateus em espanhol. Mateus 28, versículo 18 em diante. E chegando Jesus, les habló diciendo: toda potestad me es dada, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, id e a ser discípulo. Aqui nós encontramos a autoridade de Cristo, Jesus falando: todo poder me é dado no céu e na terra, toda autoridade me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações. Esse é o serviço de missões, essa é a comissão. Nós sabemos que você, como um pastor de uma igreja, um secretário, um irmão, membro, nem todo mundo pode estar no campo de missões, nem todo mundo pode ir às nações. Quando falamos de nação, não estamos falando de ir aos países, estamos falando de alcançar grupos étnicos, de sair, de alcançar outra cultura, de sair do seu ambiente de cultura e alcançar a outra cultura. Essa é a realidade. Mas nem todo mundo pode viver isso aí. Mas como é que funciona isso? Quando o missionário ele sai do seu ambiente aqui de cultura, da sua igreja local, e ele vai para o seu ambiente, ele parece que lá no campo ele está sozinho. Primeiro, ele é uma autoridade espiritual ali no campo de missões. Então, quando ele chega ali naquele determinado lugar, ele em si, ele é autoridade, porque Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide. Ele está nesse cumprimento dessa autoridade, ele foi chamado para esse trabalho específico e ele tem a autoridade de Cristo sobre ele ao cumprimento do chamado específico que Deus deu para ele. Né? É bom a gente falar tudo isso aqui, porque missão não é só você pegar uma mochila, um passaporte e sair andando por aí igual turista, não é isso. Você tem que viver um chamado específico, ao desenvolver um trabalho de forma específica, né? E aí entra a questão, além do missionário ele estar lá no campo e ele ser uma autoridade, existe a questão também do missionário ser aquele que atrai a presença da intercessão. Eu vou dar um exemplo aqui, usando aqui o nosso trabalho. Nós estamos aqui na Bolívia, eu tenho um contato com diversos grupos pelo Brasil, grupos de oração, grupos de intercessão, pessoas que são voltadas à oração. Quando nós temos problemas políticos, quando existem problemas aqui de alguma sorte aqui no campo de missões aonde eu estou, normalmente eu reporto isso aos irmãos do Brasil. É claro que infelizmente esse meu repórter vai cair na mão de gente que curioso, que legal esse trabalho, o pastor tá lá, e fica por isso mesmo. Não são guerreiros, porque nessa guerra existe duas frentes. Existe aqueles que estão na frente, no front, vamos dizer assim, né? São os missionários que estão no campo ali no front. E existe a retaguarda, a gente podia falar, são os guerreiros da artilharia, vamos dizer assim, né? E que é tão necessário para a guerra, que são os irmãos da intercessão. São os irmãos que estão participando da intercessão. Eles sentem a dor, esse povo da intercessão, eles sentem a dor do campo assim como o missionário. A preocupação, a carga,
São aquelas pessoas que a carga é tão forte sobre elas que elas perdem uma noite inteira orando por um determinado missionário que está no campo. E como é que é traído isso, essa intercessão ao campo de missões? É através da presença do missionário que está no campo. E que isso é reportado. E hoje, graças a Deus, melhor ainda, né? Paulo fazia isso, mas hoje, através da internet, a gente manda carta, e-mail, mensagem, etc. Tem uma comunicação muito mais rápida. Mas Paulo sabia disso aí. Paulo estava sempre reportando o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo e pedindo oração para a igreja que intercedia por ele. Isso é muito importante. Então, quando o missionário ele está no campo, ele é autoridade ali para invocar essa autoridade, utilizar essa autoridade, a exercer essa autoridade no campo, e além disso, ele também atrai essa presença da igreja intercessora ao campo de missões para que ele determine. O que acontece no campo, amado, não é mera situação do campo. São reações do mundo espiritual. Problemas políticos, reações do mundo espiritual. Problemas econômicos, problemas de briga, lugares que tem muita violência, são reações do mundo espiritual. E infelizmente a falta da presença de missionários ou de evangelistas e da igreja naquele determinado lugar, orando, intercedendo, isso é tremendo. Eu li na época, eu creio que foi a primeira vez que Billy Graham veio ao Brasil e foi ao Maracanã, que lotou o Maracanã. Eu conheci o pastor que foi um dos organizadores, pastor Túlio Barros, né? A família do pastor Túlio Barros também, da Assembleia de Deus de São Cristóvão. O pastor Túlio Barros ele foi missionário aqui na Bolívia e meu avô morava na fronteira, em Corumbá. Muitas vezes, o pastor Túlio Barros, quando tinha que ir ao Rio de Janeiro, agir documentação, alguma coisa que ele tinha que agir, ele ia até Corumbá, deixava a família dele, a esposa com os filhos na casa do meu avô, para que você possa ver como é que é, né? E ele ia até o Rio de Janeiro, depois ele retornava, pegava a família, né? Porque viajar todo mundo, naquela época era difícil. A viagem da fronteira até Campo Grande, Bauru, São Paulo, né? O trem ia daqui, da fronteira até Bauru, tá? Então, mas o pastor Túlio Barros, ele organizou a vinda de Billy Graham ao Brasil, né? E uma das coisas que eles fizeram na época foi juntar todas as igrejas, entrar em contato com tudo que é de igreja e orar, e interceder pelo Rio de Janeiro. Olha que interessante. E sabe qual foi o resultado disso? Naquela época, tá? Naquela época, os irmãos aí mais antigos aí, não sei que, eu esqueci a data aí, não sei se foi nos anos 70 ou dos anos 60, foi a primeira vez que o Billy Graham veio, mas naquela época, muitos políticos tomavam suas decisões consultando os espíritos lá nos terreiros da vida lá, sei lá onde, entendeu? Mas iam consultar os espíritos, os demônios, vamos dizer assim, para poder tomar suas decisões. E sabe o que aconteceu? Justamente naquela época que a igreja do Rio de Janeiro se une para orar por um evento, não estava baixando ou subindo, sei lá da onde, esses espíritos. Interessante. Isso saiu até no jornal da época, para que você possa ter ideia. E aquilo ali saiu no jornal. O pessoal falou, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, fulano de tal, que toma decisões com base nas suas orientações, não sei das quantas, não estava acontecendo. Interessante isso aqui, né? Parece brincadeira, isso você não vê na Globo, tá? Você não vê por aí. Mas é uma verdade. A igreja orando, intercedendo. E as forças das trevas, elas são atadas. Então, amado, a palavra de Deus, você como missionário, não é só alguém que vai para o campo para exercer um trabalho. Eu como missionário aqui no campo, eu não sou apenas alguém que estou aqui para desenvolver um projeto. Eu sou um mecanismo de atrair intercessão ao campo. Isso não é só aqui na Bolívia, sabe? Quem sai do Brasil. Isso é dentro do Brasil. Uma determinada igreja manda um missionário para uma determinada região resolver algum trabalho, desenvolver algum trabalho, querendo ou não, existe uma participação da igreja, e a igreja ela deve ser consciente e participar não apenas na finança, oferta, as necessidades, mas também na intercessão. Vou finalizar aqui falando algo que muitas vezes o pessoal de Secretaria de Missões, ela entra em contato comigo aqui e fala, pastor, a gente queria motivar mais a igreja, nossa igreja meio desanimada e coisa e tal, babá,
que a gente faz para a gente motivar mais a igreja, para que a igreja possa ser mais motivada com missões? Aí eu pergunto, como é que vocês estão trabalhando em missões? Aí a gente tira uma oferta, a gente manda para um, manda para outro, às vezes chama alguém que está andando por aí, que vem aqui na igreja, que prega, a gente pega a oferta de missão e manda para um, manda para outro. Eu falei, aí que tá o problema. Vocês têm que participar, vocês têm que ser participantes, vocês têm que estar no campo juntamente com o missionário. Ou vocês enviam alguém, ou vocês adotam alguém. E a partir do momento que você manda alguém, você está sempre em contato com aquela pessoa que está ali, né? Você mandou alguém, um dos filhos de vocês, da igreja, membros da igreja, mandou um casal lá, a igreja está sempre em contato. Isso gera motivação, gera intercessão, gera participação. A igreja está com os pés no campo de missões, tá? Se não tem condições de enviar, adote um projeto. E o processo é o mesmo. Adotou um projeto, é mais difícil muitas vezes para a secretaria, porque tem muita gente que sente que aquele projeto ali não pertence à igreja, porque não é membro da igreja. Mas é errado isso aí. Se você adotar um projeto, tem que haver participação, tem que apresentar o que está acontecendo no campo. O missionário que nós estamos apoiando, está acontecendo isso, está passando tal dificuldade. Ele pediu oração por isso, problemas assim, problemas políticos, e a igreja está sabendo do que está acontecendo, e o Espírito Santo de Deus envolve essa igreja numa intercessão. Muitas vezes erro graço, forte, instruente, sei lá que palavra usar, é quando a secretaria acredita que somente as suas atividades é uma atividade de tirar dinheiro da igreja e mandar para o campo de missões. Tremenda ignorância de um secretário que pensa isso. O secretário é um elo que liga o campo com a igreja. E além da oferta, que é uma oferta participativa, é a participação da igreja no campo, também existe a intercessão, participando na guerra espiritual, né, ali no campo, na batalha espiritual do campo, juntamente com aquele missionário, através da intercessão, tá? Então, amado, esse é o nível de trabalho de missões, é isso aí, tá? Se você, quem sabe aí, nunca parou para pensar o que é fazer o trabalho de missões, não é só esse negócio de tirar a oferta daqui, mandar para lá, desenvolver um trabalho no campo, é toda uma situação no campo espiritual para um foco que é o rompimento das barreiras demoníacas naquele lugar, a presença da igreja, a presença da palavra, e a palavra chegando gera o quê? Salvação, levanta uma nova igreja, fortalece uma nova igreja, e assim o processo do reino, né, que vai se expandindo, crescendo, ele vai trabalhando, amém? Então, deixa essa palavra a você que é missionário, você que está no campo, você que se prepara. Você viu hoje também, para aquele que está na retaguarda, aí o pessoal da Secretaria de Missões, tá? O trabalho é muito sério e deve levar com seriedade, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.